Olá pessoal, como vamos todos? Respondi esse comentário da Regina Teixeira 4805. Só que antes de mais nada eu vou pedir para vocês deixarem o seu like para esse vídeo, assinar o canal, tá? Escrevam comentários, perguntando, tirando dúvidas sobre acupuntura também, assim como a Regina. Tá? E não deixe de dar uma olhada também nos cursos e no clube de estudos de acupuntura lá no site shenlong.com.br. Tá? Então tem links aqui na descrição desse vídeo que você vai poder acessar ou clube de estudos ou o clube ali, ó, o site shenlong.com.br, tá bom? Então, Regina mandou uma mensagem, tá? Obrigado por partilhar seus conhecimentos. Poderia comentar sobre bruxismo? Então, vamos lá, o que é bruxismo primeiro, né? Bruxismo é uma condição que é caracterizada por um ato involuntário, em que a gente fica rangendo ou apertando os dentes, geralmente durante o sono, mas que também pode acontecer durante o dia, tá? E tem várias coisas que podem causar bruxismo. Pode ser fatores emocionais, tipo estresse, ansiedade, tá? Mas também fatores odontológicos, um mau alinhamento dos dentes, por exemplo, tá? E problemas até do sono mesmo, tá? Então, basicamente, tem dois tipos de bruxismo: bruxismo do sono e o bruxismo diurno, tá? Que geralmente está relacionado com situações emocionais. Sintomas mais frequentes envolvem então um problema nos dentes, um desgaste nos dentes, tá? Pode inclusive ocasionar dor de cabeça, tá? Dores na região da mandíbula, tá? E problemas na articulação temporomandibular. Então, isso daí é o bruxismo, tá? Que a gente pode entender do ponto de vista aqui da medicina ocidental, então, tá? Relacionados então com essa queixa do bruxismo. Mas o importante para a gente é considerar até o seguinte, tá? Tem uma coisa interessante sobre o bruxismo. Bom, ele está acontecendo aqui nessa região, então, da cabeça, tá? Principalmente por causa de musculaturas, tá? A musculatura aqui dessa região da bochecha aqui, ficando muito tensa, puxando muito a articulação, essa articulação da mandíbula, tá? Com a região maxilar. Isso pode provocar, então, fazer com que os dentes aqui, principalmente os dentes posteriores aqui da boca, comecem a ficar se esfregando, causando então um desgaste dos ossos. Então tem uma tensão emocional, a tensão muscular aqui muito grande envolvida, por isso que pode provocar até dores de cabeça. Tá? Isso também pode afetar essa articulação. Deixa eu mostrar melhor a articulação aqui, né? Essa daqui, que é a articulação chamada de articulação temporomandibular. Tá? Popularmente também conhecido como ATM. Tá? Então essa daqui é a ATM, que é a sigla de articulação temporomandibular. Pode acontecer aqui um desgaste grande dessa articulação. Mas dentro da acupuntura tem uma coisa muito interessante com essa região que a gente está vendo aqui, tanto muscular quanto na forma articular. Tá? Bem aqui nessa região, nessa concentração, nesse espaço que se encontra aqui, a gente encontra uma série de pontos de acupuntura. Tá? Então a gente tem aqui os pontos do estômago número 7, tá? Estômago 7, tá? Que em alguns outros livros pode ser encontrado também como estômago 2, então mesmo ponto, tá? Dependendo do livro, está numerado como E7 ou E2. Tá? O ponto do intestino delgado 19, o ponto do triplo axillador número 21, o ponto da vesícula biliar número 2, todos eles estão localizados aqui. Não são exatamente o mesmo ponto, mas todos eles estão localizados nessa região. Tá? E como a energia de cada ponto se manifesta em até uma polegada, tá? Na sua localização básica, a gente pode até falar que basicamente todos esses pontos são praticamente o mesmo ponto. Tá? Se bem que eles estão associados a canais diferentes e por isso recebe essa numeração diferenciada. Mas a separação de cada um deles, vamos dizer assim, ela é praticamente milimétrica. Por isso que praticamente a gente pode considerá-los como pontos que têm uma mesma relação energética. Então, basicamente seriam os mesmos pontos energéticos, seriam o mesmo ponto energeticamente. E fora esses pontos associados com os canais comuns de energia, a gente tem uma série de pontos extras que também são
acreditados nessa mesma região. Então é um lugar de uma grande concentração de energia. E aí, além disso, tá, esses pontos que estão localizados aqui, né, estão bem perto da região da orelha que tem conexão, tá, com o resto do corpo. Então é como se nessa região você tivesse, se a gente pegasse, a gente podia cortar a orelha nessa região e separar a orelha do resto do corpo. Ou seja, é a parte da orelha, tá na região da orelha que tem conexão com o restante do corpo. E lembrar que a orelha está relacionada com a energia dos rins. Tá? O formato da orelha, lembra, né? O formato dos rins. E os rins estão relacionados com a energia de vitalidade do nosso corpo. Então, é por isso que tem uma série de pontos localizados aqui nessa região. É um ponto de contato com a nossa energia de vitalidade. E se a gente cruzar essa região de lado a lado da cabeça, tá? E a gente vai ver que eles estão também na mesma posição, tá? Do alto da cabeça com a parte inferior do corpo, criando um eixo, tá? Então na localização criando um eixo de conexão de energia com a linha central de energia que passa pelo centro do nosso corpo, que é um eixo de energia que permite que a energia do nosso espírito esteja integrada com a energia do nosso corpo físico, mental e emocional. Quando esse eixo de energia aqui está perturbado, tá, você começa a ter uma desconexão entre o corpo e o espírito. Tá? Então, esse ponto, essa região aqui, tá, relacionado com esse ponto da região, tá, da região onde você tem a articulação temporomandibular, tá? E esses pontos de acupuntura que a gente viu, eles serviriam como um suporte, tá? Para manter esse eixo central unificado, impedindo então que a energia do nosso espírito se desvinculasse da nossa energia física. Tá? E provavelmente é por causa disso que em ocasiões de grande estresse, quando existe a possibilidade de você ter uma perda de controle da nossa energia espiritual, da nossa energia emocional, ou durante o sono, onde nós temos essa desconexão, tá? Uma desconexão natural da energia do nosso corpo espiritual. Parte do nosso corpo espiritual se desprende do nosso corpo físico espiritual durante o sono, tá? Formando um corpo dos sonhos, né? Então, só que se essa energia estiver sendo perturbada de alguma forma, principalmente por um ataque, seja um ataque psíquico ou um ataque espiritual também, você pode então ter esse eixo que cria essa estabilidade, esse eixo que está aqui, que cria essa estabilidade, tá? Sem conseguir controlar esse eixo central de energia. Por isso que eu já tratei alguns casos de pacientes que tinham problemas de bruxismo e que existia um fator psíquico oculto, tá? Ou mesmo um problema que a gente poderia até levar para um campo até mais espiritual também, relacionado com as queixas que o nosso paciente está apresentando, e o bruxismo estaria sendo apenas mais um sintoma que ele estaria apresentando, tá? Que estaria mais evidente, mas que faria parte de um todo que a gente teria que estar analisando para fazer um tratamento. Então, quando o paciente tem problema de bruxismo, pode ser só um problema, tá, de estresse, pode ser um problema específico, você poderia estar fazendo um tratamento, ou seja, quando for fazer o tratamento, eu poderia usar qualquer um desses pontos, então, como um ponto local para fazer um tratamento, mas vale sempre a pena estar fazendo uma investigação mais aprofundada para a gente poder, então, fazer uma análise e fazer um bom tratamento, inclusive se a gente começar a perceber que tem esse lado mais espiritual envolvido, tá? Eu sempre tomo cuidado ao citar um tratamento espiritual para que ninguém fique pensando que, tá, não deve ser levado a sério, que deve ser levado a sério sim, tá? Tem alguns casos desses, tá? Alguns casos que eu explico, inclusive, lá no Clube de Estudos de Acupuntura. Como eu falei, lá no Clube de Estudos tem uma série de estudos de caso, tá? Não tem nenhum específico sobre esse caso desses pacientes que eu atendi, que tinham problemas. Tem um específico lá que eu me lembro,
só que eu teria que estar procurando nos casos, tá, que eu tenho ali. Mas tem um lá que é bem interessante, que é a associação do bruxismo com um aspecto mais espiritual fica muito evidente e que eu só não coloquei ele ainda como um tratamento porque o tratamento deu certo muito rápido. Então não é que. Mas a avaliação da pessoa para fazer o tratamento é legal, tá? Mas como o resultado foi muito rápido, não deu para acompanhar o que estava acontecendo com o paciente. Que seria interessante se o tratamento não. É meio estranho falar isso daí, né? O paciente quer resolver logo, lógico, tá? Mas se o paciente demora um pouco mais para dar um resultado, a gente pode acompanhar os passos do tratamento, inclusive para poder explicar melhor, tá, o que aconteceu durante o tratamento também. É por isso que eu não cheguei a colocar esse caso ainda dando uma explicação, mas a avaliação dele é interessante. Tá? Foi simples, porém interessante. Vou ver se eu. Esse daí eu acho que eu não fiz nenhum vídeo sobre ele. Vou dar uma procurada e vou ver se eu preparo um vídeo sobre esse caso para vocês. Eu vou estar publicando então, lá no Clube de Estudos de Acupuntura. Então vale a pena você ser assinante do Clube de Estudos, tá? Tem muita coisa interessante lá para você estar vendo. Tem vários estudos e casos legais ali. Tá bom, gente? Então é isso, vou ficando por aqui. Tá? Espero que essa explicação sobre o bruxismo abra portas de percepção para vocês todos e nos encontramos em outros. Tá bom? Tchau, até a próxima.